Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do F5, essa atividade promovida pelo Grupo PET Biologia UFC, na qual nós temos o intuito de estar aqui gravando videoaulas sobre temáticas preparatórias para o Enem na área da biologia. Então, o tema de hoje é evolução, um tema muito importante para os estudos biológicos, até como muitos biólogos dizem, né, nada na biologia faz sentido senão à luz da evolução. Então, é um assunto muito importante para que a gente entenda como que a biodiversidade do nosso planeta se formou e como que ela muda, tá bem? O episódio de hoje ele foi produzido por mim, Felipe Amaral, pelo Arthur Silva e pelo João Vitor. Então vamos lá. Primeiramente vamos começar abordando o que é evolução. Tá? A evolução ela compreende um conjunto de mudanças hereditárias às quais os organismos, os seres vivos estão sujeitos. E essas mudanças vão gerar variabilidade genética e diversidade. Essas modificações elas vão gerar transformações hereditárias no organismo. O que significa? São mudanças, são transformações que passam de pai para filho. Tá? Então os pais vão passar através do seu material genético isso para os filhos e consecutivamente. Então é uma mudança que permanece ali naquela população enquanto ela estiver se reproduzindo. Tá bem? Então vai passar de geração em geração. Esse conceito de hereditariedade é muito importante no ponto de vista evolutivo, porque é isso que propicia com que uma determinada característica evolutiva continue, né, perpetuando ali naquela espécie. A evolução, então, ela se trata da sobrevivência e adaptação de uma espécie dentro de determinado meio, o ecossistema, através dessas mudanças hereditárias. Né? Mas, constantemente, essa palavra evolução é associada ao progresso, mas não necessariamente isso está relacionado do ponto de vista biológico. Tá? Pode acontecer de processos evolutivos não necessariamente gerarem uma mudança benéfica para uma determinada população. E isso também faz parte da evolução, né? Características, mudanças hereditárias que não são benéficas para uma população, logo essas mudanças não vão ser selecionadas. Mas a gente vai entender isso mais na frente quando a gente for falar de seleção natural, tá bem? Então, esses processos evolutivos, eles vão gerar, por vezes, né, uma maior adaptação das espécies em um ambiente. Esse conceito de adaptação está relacionado com outros processos evolutivos, né, principalmente especiação, que seria a geração de novas espécies, né, a formação de novas espécies, a partir de alterações graduais em espécies existentes. Né? A partir justamente dessas características hereditárias que vão surgir. Né? A gente vai entender mais na frente como é que isso surge. Então, é muito comum, eu trouxe essa imagem aqui, é muito comum a gente ver essa primeira representação aqui de cima, né? No qual a gente tem aqui um primata, né, um macaco, e aí ele vai evoluindo até se tornar um ser humano. Só que essa imagem ela tem uma representação muito equivocada do que seria a evolução, tá? Que seria um processo rápido, né, gradual e linear. Mas a evolução não funciona dessa forma. Tá? Essa imagem também dá a ideia de que para esse aqui existir, o anterior deixou de existir, mas também não é assim que funciona. Essa imagem representa muito melhor como que seria essa evolução biológica, também no qual nós vamos ter aqui, lá embaixo nesse primeiro ponto, uma espécie ancestral. A partir dessa espécie ocorreu uma ramificação onde surgiram duas linhagens. Uma dessas linhagens é aqui desse primeiro primata, né, que anda mais agachado, e a outra veio aqui mais para o lado dos hominídeos. Tá? Então, e aí a partir dessa outra linhagem sofreu uma outra ruptura aqui, onde gerou outras duas linhagens, e assim sucessivamente. Então, para a existência do ser humano, todas essas espécies podem coexistir sim, porque elas não vieram uma das outras, elas vieram de ancestrais comuns. Então é assim que funciona essa questão da evolução, tá bem? Atualmente, uma ideia comum entre os estudiosos do assunto é que os seres vivos teriam descendem todos, de um ancestral em comum. Né? E aí nós temos esse esquema conhecido como árvore da vida que representa isso. Aqui nós temos os três domínios, né, da vida. Nós temos bactéria, domínio bactéria, onde vão ter as bactérias, domínio árquea, o domínio onde vão ter as árqueas, domínio eucário, onde temos plantas, animais e protozoários. Tá bem? Então, aqui nós vemos que esses três domínios eles convergem em um ponto em comum, que seria esse ancestral em comum. A partir desse ancestral nós temos uma linhagem que vai aqui
rumo ao domínio das bactérias, que vai gerar, né, toda essa diversidade de bactérias. Nós vemos que a partir dessa linhagem nós temos saindo diversas linhagens de bactérias, e essa outra linhagem vai dar origem às árqueas e posteriormente, né, no rumo evolutivo, vai dar origem aos eucárias. Tudo bem? E aqui é muito importante a gente fazer essa distinção entre dois conceitos que podem aparecer quando você está estudando esse assunto de evolução e que podem causar uma certa confusão, que seria a adaptação e a aclimatação. Enquanto que a adaptação ela diz respeito a características genéticas que vão permitir com que os organismos tenham ou não mais chances de sobreviver e se reproduzir em seu ambiente. E como são características genéticas, a adaptação se refere a características hereditárias, tá? São características que passam de geração em geração. E aqui eu trouxe um exemplo que seria o pó legal opositor. É uma adaptação que surgiu nos primatas e é uma adaptação que permite com que nós primatas consigamos manipular, né, ferramentas, objetos e tudo mais. E é uma característica que nós passamos de geração em geração, que não se perde entre uma geração e outra, não necessariamente. Enquanto que a aclimatação, ela vai dizer respeito a mudanças fisiológicas que ocorrem nos organismos de forma gradual, quando eles são submetidos a uma mudança ambiental. E aí um exemplo seria quando você passa um certo tempo em lugares muito altos, tá? Onde a atmosfera é mais rarefeita, né? A disponibilidade de oxigênio é menor. Então, nessas condições, o seu corpo vai sofrer uma série de mudanças fisiológicas para permitir que você consiga captar esse oxigênio de forma mais efetiva, né? Como um aumento no número de hemácias, uma maior eficiência do transporte de oxigênio dentro do seu organismo. Mas essa é uma mudança que não vai passar de geração em geração, tá? E é uma mudança temporária. Se você sair desse ambiente muito alto e voltar para um ambiente ali ao nível do mar, depois de certo tempo, todas essas aclimatações vão ser revertidas. Então, seu número de hemácias vai voltar ao normal, né? Todo o seu funcionamento fisiológico vai voltar ao normal. Então, essa diferença é importante de se entender. Tendo entendido a diferença entre os dois conceitos, nós vamos começar a estudar como que esse entendimento dos processos evolutivos mudaram ao longo do tempo. Tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre o fixismo. Desde sempre, muitos estudiosos tentaram buscar explicações para compreender a origem da vida e dos organismos existentes no planeta. Filósofos como Aristóteles e Platão acreditavam que o planeta era estático, que seus organismos não apresentavam mudanças desde quando foram criados, ou seja, eles permaneciam imutáveis. Esse conceito ele foi incorporado pela Igreja Católica, principalmente na época medieval, já que ela possuía um grande poder político, científico e religioso, e também porque essa ideia ela complementava, né, fazia ali uma certa conexão com o criacionismo, né, que dizia que todas as criaturas e seres vivos foram criados por Deus, e assim eles se manteram imutáveis desde sua criação, eles já foram criados do jeito que eles são. Essa ideia ela se manteve predominante até o Renascimento, ali por volta do século XIII até o século XVII, quando novas teorias e correntes de pensamento divergiram dessa ideia de seres imutáveis. Ainda assim, a Igreja, como ela tinha um grande poder político, ela fazia ali manobras para que essas teorias não fossem aceitas, né, e não passassem muito de boatos. Tá? Então, aqui nós temos essa imagem para representar o que seria essa ideia do fixismo. Então, nós temos aqui essas três borboletas. Da forma que elas foram criadas, elas permaneceram, né, durante um tempo e existem dessa forma até hoje. Tá? Então, essa ideia diz que os seres vivos não mudam. Eles são como são desde que surgiram no planeta. Enquanto que aqui nós temos uma comparação de como que seria a diferença do fixismo para o evolucionismo, que foi uma corrente que surgiu mais para frente de pensamento. Tá? Então, como eu disse, enquanto no fixismo os seres vivos são imutáveis, no evolucionismo nós temos um ser ancestral que ao longo do tempo sofreu modificações. Essas modificações geraram adaptações que foram transmitidas entre as gerações. Tá? Então, quando surgiam características benéficas a esses organismos, essas características se mantinham ao longo das gerações. Eventualmente surgiram duas linhagens diferentes e a partir dessa borboleta mais amarelada, com o passar do tempo surgiram essas duas linhagens de borboleta com essas cores mais branquinhas, né, e essas mais avermelhadas. Então, a partir do século XVIII, surgiram algumas primeiras evidências de que o planeta ele vive em mudanças constantes e transformações.
né, que foi quando fósseis começaram a ser encontrados, mostrando formas de vida desconhecidas na época. Né, também por volta dessa época, que também acharam mamutes congelados, encontrados em icebergs, né, mostrando que a vida no planeta não sempre foi da forma que nós vemos hoje. Então, a partir do século XIX, utilizando como base os estudos de Copérnico e Galileu, estudiosos como Lamarck e posteriormente Charles Darwin trouxeram à tona um conceito de evolução, né, no qual, como eu acabei de explicar, esses organismos eles foram acometidos por processos evolutivos que conferiam adaptações ao ambiente. Logo, essas adaptações geravam mudanças nesses organismos, até mesmo a formação de novas espécies. E agora nós vamos entender um pouco quais são essas evidências da evolução que fizeram com que novas teorias surgissem, né, contrariando essa ideia que era vigente na época do fixismo. Tá? Claro que hoje nós temos mais evidências que na época, então nós vamos ver aqui um pouco delas. Primeiramente, nós temos os fósseis, que são estudados pela paleontologia, né, e esses fósseis eles permitem com que nós façamos análise de formas de vida que não existem mais, que são extintas. Tá? Mas a partir dessa análise nós podemos estimar o grau de parentesco que esses seres vivos têm com os seres vivos de hoje. Tá? Então nós temos técnicas de análise como a datação radioativa, onde a gente consegue determinar a idade desse fóssil e tudo mais. Além disso, nós temos organismos menores também que ficaram presos em resinas vegetais. Mas aqui nós temos a imagem de um sapo pré-histórico, né, preso em resina vegetal, que também nos dá informações sobre esse passado do nosso planeta. Uma outra forma também de se entender essas evidências da evolução seria por comparação anatômica. Tá? Então, comparar a anatomia dos organismos nos permite entender como que esses organismos se relacionam evolutivamente uns com os outros, né? Como que essas linhagens evolutivas se encontram. Tá? Aqui nós temos três estruturas diferentes, seria a asa de um morcego, a asa de uma ave e a asa de um inseto. Nós vamos ver como que elas se relacionam. Nessa comparação anatômica nós temos dois conceitos, né, que seriam órgãos homólogos e órgãos análogos. Órgãos homólogos diz respeito a estruturas que têm uma mesma origem embrionária, né, e elas têm uma estrutura bastante similar. Né? Nós temos aqui os ossos que compõem a asa do morcego e os ossos que compõem as asas de uma ave. São bem similares e têm origens embrionárias semelhantes, só que eles não necessariamente se apresentam para uma mesma função. Tá? Então, a asa de um morcego ela é composta por tecido epitelial, principalmente, enquanto que das aves nós temos as penas. Tá? Então, aqui nós temos pele, né, digamos assim, e aqui nós temos penas, então seria uma estrutura diferente, mesmo com origem semelhante. Enquanto que órgãos análogos, que seriam a relação da asa do inseto com a asa da ave e com a asa do morcego, diz respeito a órgãos que têm origem diferente, né, origem embrionária diferente, mas que de certa forma apresentam uma função similar. Então a asa do inseto, a estrutura dela é muito diferente da asa do morcego e de uma ave. Tá? Ela não tem ossos, a origem embrionária é diferente, a composição é diferente, mas tem uma mesma função que seria a de voar. Aqui nós temos outro conceito que é convergência adaptativa, que é quando espécies diferentes que não têm nenhum grau de parentesco ou têm um grau de parentesco distante, mas que elas vivem no mesmo ambiente, acabam desenvolvendo características similares. Aqui temos o exemplo do golfinho, do ictiossauro e do tubarão. O golfinho é um mamífero, o ictiossauro é um réptil que já existiu, não existe mais, e o tubarão que é um peixe. Tá? Então nós podemos perceber que apesar de serem de linhagens diferentes, por viverem no mesmo ambiente, as características são bem semelhantes, como as barbatanas, né, as nadadeiras, até mesmo a coloração. Tá? Então isso significa, a gente vai entender melhor esse conceito quando falar de seleção natural, mas significa que essas características se dão muito bem no ambiente que eles vivem. Então logo, quando elas apareceram nessas linhagens diferentes,
elas foram de certa forma selecionadas para continuar nessas linhagens, mesmo tendo origens diferentes. E outro conceito que é antagônico, né, digamos assim, ao anterior, é irradiação adaptativa, que é quando uma determinada espécie ancestral ela vai, por algum evento, ocupar ambientes diferentes. Assim, esses grupos que se dividiram de um ambiente original, colonizando ambientes diferentes, eles vão estar submetidos a diferentes condições ambientais. Logo, ao longo do tempo, eventualmente, eles podem desenvolver novas características, né? O ambiente pode selecionar novas características por conta das condições diferentes, e essa seleção de novas características pode acabar gerando novas espécies. Então aqui nós temos um pássaro que inicialmente ele se alimentava de pequenos grãos, né, com esse bico, e aí essa população inicial se dividiu em diferentes ambientes, e esses diferentes ambientes acabaram propiciando a seleção de características diferentes que geraram novas espécies. Então nós temos aqui uma ave que vai estar mais evoluiu para se alimentar de frutos, outras de insetos, outras de nozes, aqui de lagartos, beleza? Com base na comparação embrionária, né, do desenvolvimento embrionário de diversos organismos, nós também podemos perceber possíveis parentescos evolutivos entre eles. Tá? Então, nessa imagem nós podemos ver aqui o desenvolvimento embrionário de um tubarão, de uma salamandra, de um lagarto, de um gambá, de um macaco e do homem. Então, até nós podemos perceber que o desenvolvimento embrionário do macaco e do homem, que são mais próximos, até mesmo do gambá, aqui são bem semelhantes, né? Enquanto que desses outros organismos diferem um pouco mais deles. Então, a partir dessa análise do desenvolvimento embrionário de seres vivos, nós podemos identificar, sim, né, certas relações evolutivas. Outra evidência seriam as estruturas vestigiais. Tá? Aqui nesse exemplo nós temos a baleia, né? Na estrutura óssea dessa baleia, nós podemos ver que tem um osso pélvico bem aqui, que ele subdesenvolvido, logo é uma estrutura vestigial. E o que isso significa? É uma estrutura que no passado, né, provavelmente um ancestral dessa baleia, era utilizada. Provavelmente isso indica que esse animal um dia teve pernas, tá? Ou seja, podemos perceber que esse animal, seu ancestral, vivia em ambiente terrestre, só que acabou evoluindo para um ambiente aquático. Então, como essa estrutura que seria o osso pélvico acabou sendo subdesenvolvido nas baleias, mas ele continua presente, não subiu completamente, o que indica, né, esse parentesco, né, com o ancestral desses animais. Semelhanças bioquímicas também nos dão evidências da evolução, procedimentos que vão comparar estruturas moleculares, sejam proteínas ou ácidos nucleicos, entre os organismos diferentes. Então, um elevado grau de semelhança entre essas moléculas pode mostrar uma possível relação evolutiva entre os organismos comparados. Inclusive, a análise, né, dessas moléculas atualmente nos dão dados bastante fidedignos, né, se determinadas espécies têm uma relação evolutiva próxima ou não. Nós temos também a distribuição geográfica, tá? Então, para entender como que seria essa evidência, eu trouxe aqui um exemplo dessa espécie de ave, que seria a Selenidra gold, que aqui no Ceará nós chamamos de tucaninha da Serra de Baturité. E nós podemos ver aqui no mapa de distribuição delas que nós temos uma população que ocorre aqui no Ceará, na Serra de Baturité, e as outras populações ocorrem mais aqui pro lado da Amazônia, tá? Pro lado da floresta amazônica. Enquanto que aqui a população aqui no Ceará vive em um resquício de Mata Atlântica. Então nós podemos ver que essas populações não se relacionam, não trocam genes, não se reproduzem umas com as outras há muito tempo, já que há muito tempo que a floresta amazônica não se conecta com a Mata Atlântica. Tá? Então hoje em dia existem pesquisas em desenvolvimento para indicar se na verdade essas populações diferentes não significam que na verdade são duas espécies diferentes. Tá? Então está vigente aí estudos bioquímicos, né, além de estudos de características anatômicas,
para dizer se na verdade são duas espécies diferentes e não uma só que ocupa esses ambientes são diferentes. Então, a partir da observação de alguma dessas evidências da evolução, surgiram pensamentos, né, renascentistas principalmente, que com evidências de fósseis e análises comparativas, como a gente já falou, então a teoria do fixismo acabou perdendo força e a teoria da evolução surgiu ganhando cada vez mais força. Tá? Então, ali por volta de 1809, um biólogo francês chamado Jean-Baptiste Lamarck, ele expõe ideias evolutivas bastante revolucionárias para sua época, que representava o que Lamarck chamava de lei do uso e desuso, tá? Que ficou conhecido também como Lamarckismo. Essa lei do uso e desuso, para Lamarck, dizia que um meio em que o organismo se encontra impõe a necessidade de adaptação a esse indivíduo, de forma que as partes do corpo mais utilizadas acabam se desenvolvendo mais do que partes menos utilizadas, que acabam por se atrofiar. Tá? Então aqui nós temos um exemplo bastante conhecido dessa lei do uso e desuso de Lamarck, que seria o pescoço da girafa. Tá? Então, no qual que as girafas tinham inicialmente um pescoço menor, então como elas tinham a necessidade de alcançar galhos cada vez maiores, elas ficavam tentando alcançar, esticando o pescoço, e aí como essa estrutura acabou sendo bastante utilizada, né, com o passar do tempo, então o pescoço dessa girafa foi crescendo, justamente por conta desse uso constante. Então era basicamente isso que dizia a ideia de Lamarck. Mas não só isso, Lamarck ele também propôs ideias de hereditariedade. Tá? Então foi a partir de Lamarck que essas ideias ganharam força também, que foram muito importantes para o surgimento dessa primeira ideia, né, de evolução, do evolucionismo, e posteriormente a consolidação dessas ideias com Charles Darwin. Então, 50 anos depois, em 1859, um naturalista britânico chamado Charles Darwin propõe um segundo conceito evolutivo que acabou por firmar, né, por dar um maior corpo a essa ideia de evolução. Para Darwin, o ambiente ele promove condições adversas e seleciona os organismos melhores adaptados a essas condições. E esse conceito acabou culminando na ideia de seleção natural, onde os organismos melhores adaptados vão sobreviver, enquanto os organismos menos adaptados vão sucumbir às condições adversas que vão ser impostas pelo ambiente. A seleção natural é o principal conceito dessa teoria evolucionista proposta por Darwin, que acabou ficando conhecido como darwinismo. Então, esse conceito de seleção natural ele vai dizer que o meio ambiente vai atuar como um selecionador de características. Então, através das condições ambientais, determinadas características que vão surgir em populações vão ser selecionadas. Então, se eu tenho uma condição ambiental ali e surge uma característica que não é boa para essa condição ambiental, então ela não vai ser selecionada, porque esse organismo não vai conseguir sobreviver para se reproduzir bem. Enquanto que se surgir uma característica que se dá bem nessa condição ambiental, esse organismo vai conseguir sobreviver e vai conseguir perpetuar, né, vai conseguir se reproduzir, transmitindo essa característica ao longo da sua geração. Então nós temos aqui um exemplo, nós temos uma população onde esses níveis indicam um nível de resistência a uma determinada condição ambiental, no qual esses mais amarelinhos têm uma baixa resistência. Então, com o passar do tempo, esses organismos que têm uma menor resistência a essa condição ambiental, eles não vão conseguir se reproduzir, não vão conseguir se alimentar bem, logo eles vão morrer ou não vão conseguir se reproduzir. Enquanto que os que são muito resistentes a essa condição ambiental vão conseguir sobreviver bem, vão conseguir se alimentar bem e vão conseguir se reproduzir, passando essas características para as suas próximas gerações. E assim, com o passar do tempo, a população final vai acabar tendo mais organismos com características mais resistentes a essa condição ambiental, né, que melhor se adapta a essa determinada condição ambiental. Então, o conceito de seleção natural é basicamente esse. Aqui nós temos um outro exemplo, né, para esse conceito de seleção natural, onde nós temos uma população de coelhos, onde alguns têm orelhas mais longas, outros têm orelhas mais curtas, e nós temos um predador que seria essa águia. Tá?
Então, com o passar do tempo, esses coelhos de orelhas mais curtas são mais predados pelas águias do que os coelhos de orelhas longas. Possivelmente, esses coelhos de orelhas longas, eles conseguem escutar melhor, né, e detectar se esse predador está próximo ou não, enquanto que o de orelhas curtas acaba não conseguindo ter essa audição tão apurada, então são caçados mais facilmente. Então, com o passar do tempo, a população dos coelhos de orelhas curtas vai diminuir, já que eles vão estar sendo mais caçados, então eles vão ter mais dificuldade de sobreviver e de se reproduzir, passando essa característica adiante, enquanto que os coelhos de orelhas longas, por sobreviverem mais facilmente a essa caça, né, essa predação, eles vão conseguir sobreviver e passar a sua característica adiante. Então, ao longo do tempo, essa população vai ter mais coelhos de orelhas longas do que coelhos de orelhas curtas. Aqui nós temos um conceito que é muito importante também nesse processo de evolução, que é o de especiação, que eu já tinha falado lá atrás, que seria o surgimento, né, de novas espécies. Esse processo pode ocorrer de duas maneiras diferentes. Nós temos a anagênese e a cladogênese. Na anagênese não há necessariamente o surgimento de uma nova espécie, só que nós temos uma determinada população que ao longo do tempo vai sofrer modificações genéticas, né, vão surgir novas características genéticas que vão ser selecionadas, novas adaptações. Então, ao longo do tempo, a espécie dessa população vai sofrer uma certa mudança, na qual a espécie, depois desse passado tempo, não vai ter as mesmas características que essa espécie tinha originalmente. Então, em tese, é uma nova espécie, mas acaba não sendo porque não houve a separação dessa espécie em novas populações. É uma mesma população que ao longo do tempo passou por mudanças, né? Passou por a aquisição de novas características, e essas características foram selecionadas pelo ambiente. Enquanto que na cladogênese nós temos uma população inicial e por fatores ambientais essa população acabou se dividindo em duas populações que em condições ambientais diferentes, e essas condições ambientais diferentes selecionaram características diferentes. Então, a partir de uma população inicial de uma certa espécie, essas duas populações ao longo do tempo passaram por essas mudanças, selecionadas por ambientes diferentes, gerando duas novas espécies diferentes da espécie original. E aí nós chegamos ao neodarwinismo. Tá? O darwinismo proposto por Darwin, ele explicava como que as variações dos organismos eram selecionadas pelo ambiente, né, assim, ocorrendo no processo evolutivo, mas ele não conseguia explicar como que essas variações surgiam, né, de onde que essas variações surgiam. Então, com o conhecimento da genética a partir de Gregor Mendel, né, com as leis de Mendel e tudo mais, esse conhecimento inicial que deu esse pontapé para o estudo da genética, foi possível entender melhor como que esses processos evolutivos ocorrem. Então, com o neodarwinismo, nós entendemos que essas variações surgem através de mutações e recombinação gênica. Tá? E aí, a partir desses processos, nós vamos ter variações, né, transformações nos organismos, que vão ser selecionados pelo ambiente, gerando adaptações, né, variações favoráveis. Logo, a espécie vai estar adaptada a esse ambiente ou não. Tá? Porque essas mutações e a recombinação gênica pode gerar também variações que não são benéficas a esse ambiente. Então, quando passar pela seleção natural, né, esse ambiente vai selecionar as características. Se as características não for benéficas para esse organismo não vai conseguir se reproduzir, logo essa característica não vai ser passada adiante ao longo das gerações dessa espécie. Então, a partir do neodarwinismo surgiram novos conceitos. Né? Um desses conceitos seria o fluxo gênico, onde esse conceito diz respeito a uma troca de genes entre duas populações diferentes de uma mesma espécie. E essa troca de genes pode resultar em adaptações diferentes ou até mesmo formação de híbridos, né, entre essas duas populações. Então, nós temos o exemplo aqui dessas duas populações de besouros dessa mesma espécie, só que um mais amarronzado e outro esverdeado. Então, essa população, apesar de ter algumas características diferentes, são da mesma espécie. Então, pode haver uma troca de genes entre essas populações, propiciando uma recombinação, né, dessas características desses genes entre essas populações. Isso é importante para que haja uma variabilidade genética dessa população.
E por que essa variabilidade genética é importante? Porque se um determinado processo ambiental ocorrer, esses organismos têm mais chances de ter determinadas características que sejam aptas a serem selecionadas nessa nova condição ambiental. E outros dois conceitos muito importantes que explicam essas variações, né, no neodarwinismo, que eu já tinha falado, é mutação e recombinação gênica. Na mutação, há uma alteração de pares de base presentes no DNA que pode alterar uma determinada proteína que seria produzida desses pares de base. E com isso pode alterar as características desse organismo. Tá? A mutação ela ocorre aleatoriamente e pode ocorrer por erros de replicação do material genético, por exemplo. Então, um exemplo comum que a gente pode ver disso aqui atualmente são essas novas variações, né, da Covid-19 que nós vemos aqui nessa pandemia que nós estamos passando. Então, esse vírus ele está passando por processos de mutação, criando novas linhagens. Então, em micro-organismos como vírus e bactérias, esses processos evolutivos ocorrem em uma escala de tempo bem menor. Então, permitem que a gente consiga observar mais facilmente esses processos. E um outro exemplo seria a recombinação gênica, onde há uma troca de genes entre duas moléculas de DNA, gerando uma nova combinação de genes. Isso ocorre na reprodução. Né? Lembrem que quando na reprodução nós vamos ter o gameta masculino interagindo com o gameta feminino, e nessa interação os genes dessas duas células vão sofrer uma combinação, fazendo com que haja uma interação entre o material genético do pai e o material genético da mãe, formando uma nova combinação de genes para sua prole, né, para o seu filho. Ambos esses processos eles contribuem para a diversidade genética da população, e essa diversidade genética é uma fonte de variação evolutiva. Aqui nós trouxemos duas questões para exemplificar o assunto, né, como que ele pode ser cobrado em vestibulares. Então nós temos aqui essa questão da UES de 2017, que vai dizer, né, Charles Darwin e Gregor Mendel viveram na mesma época, mas não se conheceram. No entanto, a compreensão atual da evolução deriva das teorias propostas por esses importantes pesquisadores. Sobre a teoria elementar da evolução, é correto afirmar que... E aí nós temos 4 itens, né? A, B, C e D. Então, o item A diz que os conhecimentos sobre mutações e recombinação gênica, sem influência da seleção natural, podem explicar a evolução. Então, pelo que a gente viu na aula, essa alternativa é errada, justamente porque somente esse conhecimento de mutação e recombinação gênica não explicam a evolução, porque eles só conseguem explicar as variações que ocorrem nos organismos. Eles não explicam como que essas variações são selecionadas pelo ambiente, como que essas variações ao longo do tempo geram novas espécies, tá bem? Então esse item está errado. O item B, características hereditárias que influenciam a capacidade de sobrevivência e reprodução promovem a variação da espécie. Exatamente isso, esse é o item certo. Exatamente o que ocorre, essas características hereditárias passadas de geração em geração, elas vão influenciar a capacidade dos organismos de se reproduzir e de sobreviver no ambiente, e isso promove uma variação dentro da espécie. E as características hereditárias, lembrando que elas podem ser tanto benéficas a essa população quanto maléficas. Tá? Então, se forem benéficas, esse organismo vai sobreviver e vai se reproduzir, promovendo essa variação ao longo do tempo na sua espécie. E se for maléfica, o organismo que tem essa característica não vai conseguir sobreviver tão bem, não vai conseguir se reproduzir direito, logo essa característica não vai ser passada para as populações futuras dessa espécie. O item C diz que, para explicar a evolução, Darwin utilizou fenômenos e processos subjetivos, por isso a evolução é considerada teoria. Esse está errado, tá? Na ciência, a teoria, na verdade, é um conceito bastante bem fundamentado, tá? Diferente do que a gente usa comumente. Então, teoria esse nome não é porque foram fenômenos e processos subjetivos, na verdade, foram processos e fenômenos muito bem conceituados. O item D diz que o surgimento de novas espécies, denominada especiação, ocorreu em um período e a partir de espécies ancestrais. Esse item está errado porque esse processo de especiação não ocorre apenas em um período, tá? É um processo que ocorre o tempo todo. Hoje mesmo podem estar ocorrendo diversos processos de especiação em diversas espécies diferentes. Tá? Então não foi em um período específico de tempo. Ocorre gradualmente ao longo de uma escala temporal contínua.
Então o item certo dessa questão, como eu havia falado, é o item B. E aí nós temos aqui a próxima questão 2, que foi da PUC de Minas Gerais em 2014. Aí tem um textozinho falando sobre a origem das espécies de Darwin. Diz que ao final do revolucionário Origem das Espécies, Charles Darwin afirma que existe uma grandeza na visão evolucionista da vida. O acesso a essa grandeza seria a contemplação das infinitas formas de grande beleza que evoluíram e continuaram a evoluir a partir de um ancestral muito simples. O conceito da existência de uma linhagem ou linhagens de seres vivos transformando-se ao longo das gerações faz uma grande diferença na maneira de enxergar o mundo. A forma das espécies atuais reflete as mudanças sofridas ao longo de sua história evolutiva. E aí, sobre esse assunto, é incorreto afirmar. Item A. Darwin demonstra que os fenômenos da mutação gênica e da recombinação produzem novas características, podendo gerar duas novas espécies a partir de um ancestral em comum. Então, de cara, nós já temos que a alternativa incorreta, que é incorreto afirmar, é o item A. Tá? Lembrando que, como eu havia falado, na época que Darwin propôs a seleção natural, ele não tinha acesso a esses conceitos de mutação gênica e recombinação. Foram conceitos que surgiram posteriormente com o desenvolvimento do estudo da genética. Tá? Então, esse item é o item errado. Em todos os outros, estão certos. Né? Diz a classificação de seres vivos antes da adoção das ideias de Darwin seguir critérios tipológicos que não se baseavam na história evolutiva dos seres. Certo? Para Darwin, as mudanças no meio ambiente desempenham um papel fundamental no curso evolutivo, mas não são elas que induzem a aquisição de características a serem transmitidas para as próximas gerações. Exatamente. Darwin explicou que o papel do meio ambiente com a seleção natural, né, selecionando essas características, mas ele não soube explicar como que essas características eram adquiridas e transmitidas de geração em geração. E D, a teoria da seleção natural derrubou o fixismo, que propagava a imutabilidade das espécies. Exatamente, o fixismo era essa ideia que se tinha antes do evolucionismo que surgiu com Lamarck e Darwin. Essa foi a aula de hoje, gente, do BioF5. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. E eu peço para que vocês fiquem de olho na nossa página do Instagram, @petbiologiafc, para acompanhar nossas atividades, tanto novos episódios do BioF5 que vão sair aqui no canal do YouTube, mas que são divulgados lá no Instagram também, quanto outras atividades desenvolvidas pelo nosso grupo. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.